gente! Será que vale a pena você fazer um cursinho preparatório para residência médica? Eu sou a Sara e esse aqui é o canal de Estudante Nutella. Então, gente, a residência médica, para quem não sabe, é a especialização que a gente vai fazer depois da faculdade. Então, quando a gente se forma em medicina, a gente vai ser um médico generalista, né? E daí a gente vai fazer uma residência, que é como se fosse um estágio remunerado, já na área que você vai se especializar. Para passar nessa residência, existe como se fosse um vestibular, que é uma prova, certo? Que tem concorrência, tem poucas vagas e a gente sabe que é cada vez mais, né? Como abriram muitas faculdades de medicina, estão se formando cada vez mais médicos e essas vagas de de residência não aumentaram. Então, assim, a concorrência tá muito maior do que nos anos anteriores, certo? Então, assim, eu costumo, para decidir as coisas, eu costumo colocar os prós e os contras pra dosar e ver o que vale a pena ou não. E em relação ao preparatório, né, aos cursos preparatórios para residência médica, a gente tem várias opções de curso, depois eu vou falar qual que eu faço. Mas assim, eu acho que vale muito a pena você fazer, se você tiver condições, certo, de fazer. Por quê? Porque eu, por exemplo, tô fazendo durante a faculdade, né? Eu tô no internato, no 5º ano, né? Então, eu vou fazer o 5º e o 6º ano de cursinho preparatório para residência. A gente presta residência, obviamente, no 6º ano, né? A prova de residência no 6º ano, porque aí, se você passar direto no caso, você já vai direto, depois da faculdade, para residência, né? Mas tem gente que termina a faculdade e faz o cursinho preparatório depois. Mas, assim, pra mim, durante a faculdade, tá ajudando muito. Por quê? Porque, gente, são 6 anos de faculdade, não adianta. Quando você tá nos últimos anos, você não lembra muita coisa das matérias que você viu no 3º, no 4º, muito menos do 1º e do 2º ano, certo? Então, o cursinho tá me ajudando muito a relembrar, a trazer esses conteúdos que eu tive nesses anos anteriores, a teoria, sabe? Fica mais sedimentada na minha cabeça. Eu tô estudando conforme os estágios do internato. Então, por exemplo, tá tendo GO. Então, eu vou lá, assisto as aulas do cursinho preparatório de GO. Então, tá me ajudando muito a conciliar a teoria com a prática. E tá muito mais fácil de fixar as matérias assim. Outra coisa que eu acho que vale a pena fazer o cursinho de residência durante a faculdade é em relação ao planejamento de estudo. Cronograma e planejamento de estudo. Por quê? Bom, o internato é muito mais prático, então assim, a gente tem pouquíssimas aulas teóricas da faculdade, certo? Que a teoria da medicina mesmo a gente tem nos 4 primeiros anos da faculdade, os 2 últimos, que é o internato, é mais prático. Então, assim, eu tô conseguindo ter essas aulas do cursinho preparatório junto com a prática e fazer um cronograma e planejamento de estudo. Então, por exemplo, eu chego do hospital ou do estágio, aí eu vou, como, tomo banho e tal, e estudo, sabe? Já tem um cronograma certinho de estudo para cada dia da semana. Então, isso tá me ajudando muito numa rotina de estudo, que é difícil você ter essa rotina de estudo teórico durante o internato, que é prático. Então, isso tá me ajudando muito. Em relação às aulas, são aulas normalmente online, então, assim, dá pra você assistir em qualquer lugar. Às vezes, por exemplo, tá tranquilo no hospital, no estágio onde eu tô, aí eu puxo o celular, olho as aulas no celular mesmo. Tem cursinhos que tem alguns dias da semana aulas físicas, né? Tipo, não é online. Mas eu acho que é bem mais complicado de você conseguir conciliar essas aulas, porque tem os horários do internato são tudo bagunçado, tem dia que eu vou à tarde, tem dia que eu vou de manhã, então quando tem aula presencial já não se encaixaria com o meu objetivo. Então, o meu cursinho que eu faço é o Medicel. O Medicel são aulas todas online, eles já mandam os livros didáticos pra você, todos, assim, do curso, sabe? Então, é muito mais fácil de você conseguir estudar o que você quer. Então, ele se encaixa melhor no que eu quero, né? Porque eu consigo estudar por estágio. E as aulas são todas liberadas, então já no começo do curso você já paga o curso e daí você já tem todas as aulas liberadas, o que é bem mais fácil, que você consegue se programar e se organizar para estudar cada coisa no dia que você quiser, então é bem melhor. Bom, em relação aos contras, né? Quais que são os contras dos cursinhos preparatórios? Eu acho que o principal contra mesmo é o valor. Por quê? Gente, esses cursinhos, eles não são baratos. Assim como nada em medicina é barato, né? Nada em medicina é barato,
tudo é, tipo, absurdamente caro, né? Sem falar da faculdade. Então, assim, como esses cursos são caros, para quem paga a faculdade é bem difícil de conseguir pagar os dois, assim, né? A não ser que a pessoa tenha muito dinheiro e tal, né? Mas isso não é o caso. Mas para quem é normal, é bem difícil conciliar a faculdade com o cursinho, assim. Em relação a valor, né? Tem alguns cursinhos mais baratos e tudo mais, mas os melhores cursinhos são mais carinhos mesmo. Então, tem muita gente que faz o quê? Não consegue pagar esse curso durante a faculdade, e aí se forma, e aí, depois que se forma, aí faz o cursinho junto com o trabalho, que dá pra conciliar também. Então, dá pra você se formar legalzinho, bonitão, e daí fazer o cursinho, também dá, tá? Então, acho que esse é o principal contra de fazer isso. Outra coisa contra, assim, que eu encontrei é de não bater muita coisa que às vezes você fica meio preocupado em relação, tipo, nossa, mas eu tive isso na faculdade diferente do que eu tô tendo no cursinho, sabe? Por quê, gente? Porque o cursinho, ele é mais focado mesmo nas provas de residência e no que você realmente tem que saber, sabe? Durante a faculdade, você é apresentado a medicina de uma maneira muito mais ampla, sabe? E aí o cursinho, ele dá uma focada. Então, tipo, no começo, assim, eu tive um pouquinho de dificuldade de me organizar em relação a essas diferenças, sabe? Do que eu tinha aprendido na teoria da faculdade e o que eu aprendi na teoria do cursinho. Então, acho que isso também foi um contra no começo, mas eu já me adaptei em relação a isso. E outra coisa também é que a online tem aquela coisa, né, de você não conseguir focar direito e tal, o dia que você tá muito cansado, fica um pouquinho difícil de você seguir certinho o cronograma e tudo mais, mas é questão de foco, né, é questão de se adaptar mesmo. Acho que hoje em dia todo mundo tá tendo que se adaptar um pouquinho à aula online, né, não tem como. Essa pandemia veio de uma maneira pegar todo mundo de calça curta, ninguém tava, né, acostumado com isso e tudo mais. Mas tem essa questão de se adaptar às aulas online também, que eu também tive bastante dificuldade no começo. Porque você tá no conforto da sua casa, né, e tudo, aí, né, é difícil você focar às vezes, mas também é questão de costume, de adaptação. Então, acho que em relação às vantagens e às desvantagens, são essas, gente. Assim, se você tem condições de fazer, eu acho que vale muito a pena fazer durante a faculdade, né? Não compensa você fazer nos primeiros anos da faculdade, não faça isso. Tipo, não é um cursinho pra você fazer no começo da faculdade. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano da faculdade é pra você focar na faculdade mesmo, sabe? Ler os livros didáticos da faculdade, os artigos científicos da faculdade, matéria da faculdade. Por quê? Porque a residência médica é uma coisa à parte, sabe? É igual vestibular, tipo, você vai focar naquilo, entendeu? E é uma maneira de você relembrar as coisas, e não uma maneira de você aprender as coisas, entendeu? Então, não compensa você fazer no começo da faculdade, é uma coisa pra você fazer no internato mesmo, quinto, sexto ano, pra se preparar aí para as provas de residência e pra sua carreira profissional como médico. Não é uma coisa pra fazer no comecinho da faculdade, tá bom? Acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tá bom, gente? Eu faço Medcel, como eu já disse, eu tô gostando muito, de verdade. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder, tá? Não esquece de se inscrever no canal, por favor, gente, vocês me ajudam bastante a crescer o canal. E deixa aí seu comentário se você quiser, né, perguntar alguma coisa que eu vou responder, pode ter certeza. E me segue lá no Instagram, @estudantenutella, que é a minha rede social mais ativa. Tá bom? É isso, gente. Obrigada.